Olá, estudantes! Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Juliana e estou aqui hoje para conversarmos sobre estágio supervisionado. Vou passar para os senhores todas as principais orientações para o cumprimento de mais essa atividade dentro da nossa estrutura curricular. Gostaria inicialmente de informá-los que o estágio supervisionado ele é obrigatório para a obtenção do certificado de conclusão e posterior registro dos diplomas, tanto nos cursos de administração quanto nos cursos de ciências contábeis na modalidade online. Portanto, esta é uma atividade de suma importância. O estágio supervisionado ele tem duração mínima de 300 horas e deve ser realizado em organizações onde as técnicas possam ser aplicadas segundo os objetivos do estágio. Para tanto, eu vou explicar a partir de agora algumas informações importantes que vão auxiliá-los no cumprimento desta importante etapa. Dentro da nossa regularização do estágio, existem todas as determinações que estão contidas no Manual do Estágio Supervisionado, que está disponível a todos na plataforma. Então, inicialmente, eu vou sugerir que vocês façam uma leitura muito atenta de todas as informações que estão contidas neste manual, porque elas serão de suma importância para auxiliá-los no cumprimento dessa atividade. Dentro do manual, existem 3 espécies de estudante para a regularização do estágio. Então, quando falamos no estágio supervisionado, nós temos a figura do estudante estagiário, temos a figura do estudante funcionário e temos a figura do estudante empresário. Você pode se colocar em qualquer uma dessas situações. De repente, você já trabalha em alguma empresa, então você é o funcionário. De repente, você é o dono do seu próprio negócio, então você é o empresário. De repente, você vai fazer estágio, acabou de adentrar em alguma organização na condição de estagiário. Então, você vai entrar nesta condição de estudante estagiário. Então, aqui na tela, a gente tem a definição das 3 funções para bem esclarecer essa informação aos senhores, tá? Então, estudante estagiário, aquele que realiza efetivamente o estágio na empresa, né? O seu vínculo com a empresa é firmado mediante a elaboração de um convênio. Então, existe aí um convênio entre a própria instituição e a organização por meio de um termo de compromisso de estágio que nós denominamos aqui como TCE, tá? Entre a empresa, a instituição de ensino e o estagiário. Então, você entrou como estagiário na empresa para convalidar esse estágio como estágio supervisionado, precisa que a empresa que você está firme esse convênio com a instituição por meio dos nossos canais aqui próprios para isso, tá bom? Então, qualquer dúvida já entre em contato com as nossas tutoras que elas vão orientá-los com relação ao como esse termo de compromisso de estágio deve ser efetivado. Nós temos um departamento aqui dentro da instituição que é o Conexão, que trabalha exatamente com isso, com essa ponte entre o aluno estudante, estagiário e a instituição, a empresa e a instituição para firmar esse termo, tudo bem? O estudante funcionário, aquele que faz parte do quadro de empregados de uma empresa, então eu já sou empregado de uma empresa, né? E eu quero convalidar as atividades como as atividades de estágio. Posso, tudo bem? E o empresário na mesma condição, aquele que já possui um empreendimento, que é pertencente a quadro de sócios de uma empresa, né? E vai convalidar aí, então, as suas atividades como as atividades de estágio. Conteúdo do relatório. Esse relatório, segundo o manual, os senhores vão ver que ele existe uma forma, um formato específico que deve ser cumprido por todos, tá? Então, se você for verificar o manual, existem todos os modelos de documentos que vocês vão se utilizar para fins desta atividade. Então, a gente tem um conteúdo do relatório de estágio, ele vai se iniciar por uma capa, não é? Onde você tem ali todas as informações pertinentes. Aí nós vamos ter uma folha de identificação do estagiário, uma folha com a identificação da empresa, uma folha com a identificação do supervisor do estágio, depois, na sequência, a descrição das atividades envolvidas, depois uma folha para avaliação do estágio, a documentação de tudo que você informa anteriormente e os posteriores anexos que tiverem. Vou explicar isso pormenorizadamente ao longo da nossa conversa, tá? Documentação. Então, eu preenchi lá, fiz a capinha, fiz a identificação, a minha identificação, fiz a identificação da empresa, fiz a identificação do meu supervisor, descrevi todas as atividades que eu fiz,
Coloquei a folhinha de avaliação do estágio e agora eu tenho que documentar. Tudo bem, como eu faço isso? Então vamos lá. Depende da condição de estagiário que você está, de estudante, perdão, né? Se você estiver na condição de estudante estagiário, quais são os documentos imprescindíveis? Ou seja, importantíssimos, tá? Eu só vou conseguir convalidar o seu estágio mediante essa documentação. Para o estudante estagiário, o TCE, tem que ter o termo de compromisso de estágio, que foi firmado entre a instituição e a sua empresa. O CNPJ da empresa ou SEI, no caso de ser um autônomo. Documento que comprove o cargo do supervisor do estágio. Então, o supervisor do meu estágio é meu chefe. Tá bom, então cadê a carteira de trabalho dele? Cadê o contrato social? Cadê a folha de registro do livro? Uma coisa ou outra coisa, tudo bem, pessoal? Se ele tiver a carteira de trabalho, eu não preciso do contrato social, não vou precisar da folha de registro. Uma coisa ou outra coisa. Eu preciso de algum desses documentos que comprovem o vínculo do meu chefe como supervisor do estágio, que ele também faz parte daquela instituição, tá? E no caso do estágio ser realizado pela própria instituição de ensino, o único documento exigido é o TCE, tá? De repente você é estudante estagiário aqui da instituição mesmo. Se você for, o único documento que vai ser necessário é o termo de consentimento do estágio, tá? No caso estudante funcionário, o que eu preciso de documentação para comprovar esta minha condição de funcionário? CTPS. CTPS é a carteira de trabalho e previdência social, tá? Que vai discriminar ali, né? Tem o seu registro na carteira, então a sua identificação, o nome da empresa, o cargo que você tem, a data que você entrou, tudo bem? Isso vai comprovar. Ou algum outro, não tenho carteira, mas tem algum outro documento que comprove que você é funcionário dessa empresa? Por exemplo, a folha de registro do livro de empregados, uma declaração do Departamento de Recursos Humanos, tá? Também é permitido para a comprovação. CNPJ da empresa, ou SEI, né, se ela tiver um cadastro específico do INSS, ou um comprovante de regularidade no caso de autônomo, tá? E o documento que comprove o cargo do supervisor do estágio, tudo bem? Então, como funcionário, eu tenho um chefe, ele provavelmente vai ser o meu supervisor do meu estágio. Preciso comprovar que ele faz parte daquela empresa, tá? Então, um contrato de trabalho dele, ou uma declaração do Departamento de Recursos Humanos, também é válido. E o empresário? Contrato social, né? Contrato social ou estatuto social, ou uma declaração dele para comprovar a regularidade profissional. E o documento que comprove o cargo de supervisor de estágio. Eu sou o dono da empresa, quem que vai ser meu supervisor de estágio? Algum colaborador que trabalha comigo, o meu contador, tudo bem? Pessoas que estão ali no dia a dia da minha organização, que acompanham as atividades que eu realizo. Então, podem ser o seu supervisor de estágio, lembrando que eles também precisam ter comprovação. Se for um funcionário seu registrado, carteira de trabalho, ou se for um sócio seu, o contrato social, tudo bem? E assim por diante. Documentação. Então, o relatório de estágio, ele vai vir com essa capa, né, com todas essas descrições que a gente falou anteriormente, com a documentação. Além disso, tem um outro documento de suma importância que é a declaração de cumprimento de estágio. Documento obrigatório, imprescindível, importantíssimo. E esse documento tem regra. Ele pode ser feito de qualquer jeito? Não. Ele tem que cumprir isso que eu vou falar para vocês agora, senão eu não posso validá-lo e nem recebê-lo. Tudo bem? Tem que estar em papel timbrado da empresa. Tem que ter razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefone, informar o número de duração de horas do estágio e a condição, se é o estudante estagiário, se é o estudante funcionário, se é o estudante empresário. Período de data de início e término da realização do estágio. Eu comecei o estágio, eu estava no 7º semestre, terminei ele no último. Então, comecei em 2020 e vou terminar em 2021. Estou dando exemplos hipotéticos, tá bom? Para vocês definirem data de início e final. Essa declaração é o único documento que os senhores vão entregar presencialmente no polo da instituição. E a última informação imprescindível, esse documento tem que estar assinado pelo seu supervisor de estágio e tem que ter a firma reconhecida em cartório. Se não tiver, nós não podemos recebê-lo, tudo bem? A apresentação do relatório tem toda uma formatação específica, né? Aqui nós estamos falando de regras de metodologia. Relatório tem que ser no texto processador de texto, principalmente Word, papel branco, tamanho A4. A fonte você pode usar a Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1 e 1,5 entre linhas. As margens superior e inferior estão definidas aqui, tá? Todos os modelos estão disponibilizados para vocês com todas essas regras já, tá? Estão dentro do manual do estágio supervisionado. É só pegar o modelo e fazer em cima dele o preenchimento das suas informações, tá
bom? E já está tudo ali padronizado para os senhores, tá? A entrega vai ser realizada através do ambiente virtual do aluno ou por e-mail, né, em datas previamente definidas pelos cursos. Quando eu posso começar a realizar o estágio, professora? A partir do 7º semestre. Estágio supervisionado obrigatório, em termos de manual, em termos de disposições institucionais, só pode ser realizado a partir do 7º semestre. Ah, acabei de entrar na faculdade, mas eu já trabalho numa empresa, professora. Posso usar como estágio supervisionado? Não. Você vai poder usar essas atividades que você faz antes do 7º semestre, você pode usar lá nas atividades complementares. A gente já falou isso em outra oportunidade, tá? Mas aqui, para fins de estágio supervisionado, eu só vou poder convalidar estágio realizado a partir do 7º semestre, tá? Antes disso, não podemos convalidar e isso é uma norma, é uma regra própria aqui, então nós não podemos também quebrá-la, tudo bem? A declaração do estágio, do cumprimento do estágio, de novo, vou reforçar, esse é o único documento que os senhores vão entregar presencialmente no polo da instituição, tudo bem? Todos os demais documentos, relatório, documentação do estágio, vai ser realizado pelo ambiente virtual do aluno ou por e-mail em datas em que a instituição vai definir e vai comunicá-los previamente, tudo bem? Aqui alguns modelos para a gente solucionar eventuais dúvidas que vocês possam ter. Na tela vocês estão vendo um modelo de declaração do cumprimento do estágio para o estudante funcionário. Aqui eu peguei do estudante funcionário como regra, tudo bem? Mas essa declaração pode ser usada para os demais estudantes também. Vejam, em cima, timbre da empresa. Lembra? Papel é timbrado, tenho que ter o logo da empresa. Local e data, aqui no canto esquerdo. A Unifeob, né? Você está dirigindo aqui a Unifeob, a coordenadoria de estágio do curso. Você vai colocar lá, declaramos que o senhor, seu nome, fulano de tal, RG, o seu RG, né, é funcionário da empresa desde data tal e realizou de data tal até a data tal, com duração de tantas horas, o estágio supervisionado de complementação acadêmica nesta organização, sob a supervisão do senhor fulano de tal. Então aqui você vai colocar o seu nome, seu RG, você vai colocar desde quando você é funcionário da empresa, desde quando você está fazendo, se for no caso do estagiário, desde quando está fazendo estágio na empresa, se no caso de funcionário empresário, desde quando é empresário, tá? E o início e fim do estágio, termo de início, lembrando, a partir do 7º semestre, tudo bem? Para frente, antes nós não vamos poder aceitar. E aí você tem que colocar o nome do supervisor. No final, você tem uma informação importante aí, né? Informamos que não temos restrições de confidencialidade quanto ao conteúdo do relatório, desde já autorizamos a eventual publicação, tá? Isso é importante para nós aqui, em termos internos institucionais. Nome, cargo, assinatura. Esse nome, cargo e assinatura é do supervisor do estágio, tudo bem? E aí o carimbo da empresa, se não tiver o papel timbrado, a empresa não tem papel timbrado, coloca um carimbo aqui. E essa assinatura que está posta aí tem que ser reconhecida, firma reconhecida em cartório, tá? Descrição das atividades envolvidas, aqui é importante. O estágio supervisionado tem lá, dentro do manual, vocês vão ver que tem uma partezinha que tem uma folhinha que tem essa descrição. Aqui eu vou pedir muita atenção. Vou tomar alguns minutinhos para falar sobre isso, porque aqui é onde tem as maiores dúvidas, tá? Número de atividade no plano de atividade. No canto esquerdo vocês estão vendo aqui. O que é esse plano de atividade? Esse plano de atividade está dentro do manual. Tanto para o curso de contábeis quanto para o curso de administração. Existe um plano de atividades. Existe a descrição de inúmeras atividades que vocês podem realizar dentro da área de interesse de vocês. Então, olha lá o plano de atividade e veja o número que está relacionado. O número está sempre no cantinho esquerdo, tá? Veja o número da atividade e coloque aqui. E depois você vai descrever, descrição detalhada da atividade. Realizo planilhas de cálculo para analisar a folha de pagamento. Exemplo hipotético, tudo bem? Então você vai descrever detalhadamente, dentro daquele plano de atividade, vai estar a descrição genérica da atividade. Então você relaciona aqui como um número. E na descrição você coloca aquela atividade que está relacionada lá, pessoal, como que você faz ela dentro do seu estágio? Tá? Então precisa descrever, na atividade do estágio, realizo planilhas, realizo 10 planilhas por mês para fazer a comparação da folha de pagamento, dos custos com tributação. Estou dando um exemplo genérico.
Tudo bem? Então você vai descrever. É importante a descrição. Se não vier com a descrição, eu vou mandar de volta para você fazer. Tudo bem? Então toma muito cuidado com isso, porque essa descrição é importante, tá? Tem duas questõezinhas aí embaixo. Para a gente fechar, todas as informações relevantes e modelos de documentos estão no manual de estágio. Tudo bem? Precisamos realizar a leitura atenta. Qualquer dúvida, e-mail para mim, juliana.borsari@unifeob.edu.br ou para a coordenação do curso que está a cargo do professor Rodrigo Simão, rodrigo.simão@unifeob.edu.br. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. Quaisquer dúvidas, lembrem-se, toda a nossa equipe está aqui disposta e atenta para ajudá-los, tá? Tanto a equipe de coordenação do curso, a coordenação do estágio e a equipe de tutoria. Encaminhe e-mail para nós. Comecei a fazer, tenho algumas dúvidas, encaminhe o e-mail que nós vamos solucionar todas as dúvidas possíveis. Lembrem, essa é uma atividade importante, deve ser cumprida por todos para que vocês possam ter o diploma, não é? E devidamente reconhecido. Então, é importante que nós façamos isso da melhor maneira possível, tá? Essas orientações vieram para essa finalidade e estamos aqui para ajudá-los. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço e até a próxima.